Quando a gente ouve essa expressão engenharia de prompt, tem muita gente que tem um certo receio, uma resistência, até uma palpitação, achando que é algo muito complicado. 3. Estruturar o seu prompt. E o que é isso? É que você, pelo menos em todo prompt, coloque contexto, tarefa e algum detalhe ou alguma restrição. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Generativas. Aqui a gente fala de tecnologia e de inteligência artificial, porém com uma pegada mais acadêmica e descomplicada. O meu nome é Juliana Campagnoli. Eu sou a Carla Marcolin. E a gente vai falar sobre o que hoje, Carlinha? Engenharia de prompt. Então, quando a gente ouve essa expressão engenharia de prompt, tem muita gente que tem um certo receio, uma resistência, até uma palpitação, achando que é algo muito complicado. E a gente precisa perceber que, na verdade, estamos falando de comunicação. E nada mais é do que a forma como nós vamos nos comunicar com as máquinas, com a tecnologia. E é também conhecido como anatomia de prompt, né, Carlinha? É, isso mesmo. E esses são nomes que fazem referência a partes, pedaços, lugares de um prompt. Esses dois nomes são importantes para a gente falar para vocês, que são formas como isso está na literatura, está disponível na internet, anatomia de prompt ou engenharia de prompt. Para que existe isso? A gente já conversou aqui sobre a estrutura dos modelos generativos, das IAs generativas. Elas são como um espaço matemático e semântico de palavras. Matemático porque é um espaço vetorial e é realmente uma matemática, é uma conta que acontece ali por trás da máquina para ela poder te responder as palavras. E semântico porque as palavras estão distribuídas no espaço matemático conforme o seu significado, conforme o seu sentido. E não tanto como uma ordem de um dicionário ou como qualquer outra regra gramatical. Substantivos ficam no lugar, adjetivos em outro. Não é. As palavras são agregadas pelo seu senso, pelo seu sentido, para que quando a máquina vá te responder alguma coisa, ela possa ir caminhando entre essas palavras que vão estar próximas, porque elas têm o mesmo significado, significados parecidos, enfim. Então, quando você pergunta sobre um assunto de política, a máquina vai ir para um local em que as palavras estão relacionadas com o assunto de política. Se você pergunta sobre geografia, a máquina vai ir para um local onde os assuntos estão relacionados com geografia. Se você pergunta sobre geopolítica, a máquina vai tentar ir numa intersecção dessas palavras para tentar te responder. E o que é o prompt? O prompt é exatamente o que vai indicar onde a máquina vai começar. Lembrando que ela tem à disposição dela, para poder conversar com você, todas as palavras, todos os significados, todos os sentidos que ela já mapeou. Por onde ela começa a desenrolar uma frase? Esse ponto, que é um ponto matemático, você que dá com o seu prompt. Então, a engenharia de prompt ou anatomia de prompt, ela é muito importante porque os modelos generativos são muito sensíveis ao que você fala, a forma como você fala, as palavras que são utilizadas, o jeito que elas estão encadeadas. Tudo isso vai fazer com que a máquina pare mais perto do assunto A ou do assunto B, para depois poder gerar o restante da resposta para você. Perfeito, Carlinhos. Se a gente pensa que é um modelo matemático, probabilístico, que vai buscar ali dar a resposta dentro desse espaço vetorial, a gente percebe a importância de trazer contexto para essas máquinas e de ser claro, quanto mais claro, mais específico, melhor as respostas. Só que muita gente acaba se valendo, às vezes, de uma pergunta genérica e chega lá, o que é isso? E faz uma pergunta sem qualquer tipo de contexto. Isso se chama zero shot, ou seja, como se fosse um disparo único. E o modelo vai responder em função ali da base de conhecimento que ele tem, da base de dados pré-treinada dele. Mas ele não vai conseguir dar respostas muito assertivas, porque como não foi dado contexto, ele vai jogar no mundo vetorial e vai tentar responder com N probabilidades. Já quando você traz um contexto mais específico, quando você dá exemplos, e aí a gente tem uma técnica chamada de few shot, ele já entende necessariamente o que você está pedindo, então ele vai buscar lhe dar a resposta com base naqueles exemplos que você forneceu. O que mais? Nós também podemos atribuir uma persona para o modelo, né? O role prompting. E o que isso significa? Você vai pedir para o modelo atuar como uma determinada pessoa, como uma determinada figura. Por quê?
porque você vai direcionar, isso vai fazer com que o modelo fique direcionado e dê a resposta de acordo com o contexto daquele papel que você atribuiu para ele. É diferente de eu falar, atue como um advogado que tem sólida formação em direito do consumidor, com mestrado, com doutorado, com experiência de tantos anos, ou seja, você vai direcionando o modelo para aquele contexto específico. E aí, dentro de um contrato, está atuando por quem? Pelo contratante ou pelo contratado? Então, é diferente de você dizer, atue como advogado, com sólida formação em direito do consumidor, por exemplo, com tantos anos de experiência. Ou seja, você vai literalmente parametrizar o modelo para buscar dar informações dentro daquele contexto que você deu. Então, essas são algumas técnicas. Carlinha vai falar mais algumas, né? A Ju já falou para vocês aqui, ó, anota. Pega o papel e a caneta aí e anota. Few shot. Few shot é quando você dá um exemplo para o modelo. Eu quero que você escreva desse jeito, nesse formato. Aqui está um documento anterior. Outra vez que eu fiz dessa forma. E agora eu quero que você me ajude a fazer um novo. Outra dica importante, a persona. Atue de acordo com um determinado perfil. E aí é importante lembrar que muitas vezes quando a gente fala persona, as pessoas pensam no seu próprio perfil, porque querem que o modelo ajude suas tarefas. Então, eu vou descrever o meu perfil profissional. Então, a Ju falou de atuar como um advogado. Eu vou escrever, atue como uma professora do ensino superior, de tal área, com tal formação. Então, isso eu estou fazendo o modelo ajudar a atuar como eu atuaria em determinada tarefa. Mas eu também posso pedir para o modelo atuar como outras pessoas. Isso também é fazer persona, né? Então, eu posso pedir, se eu estou submetendo algo para alguma avaliação, eu posso pedir para o modelo, atue como um avaliador de currículos, de um processo seletivo, de uma multinacional, ao observar esse currículo. Eu posso pedir para o modelo um olhar externo, mas eu preciso definir quem é essa persona. E é importante... Eu fiz isso com a minha banca do mestrado. Detalhes. Confesso. Detalhes, né? Atue como o professor XYZ que vai me avaliar, eu posso fazer. É isso, é para isso que ela está aí. Ela vai conseguir te dar uma ideia, um olhar externo, que às vezes é difícil da gente perceber. E como que ela está fazendo isso quando a gente faz a persona? É justamente o que a Ju falou, né? Ela está indo num local de vocabulário relacionado com aquele perfil. E esse local de vocabulário é uma forma de brainstorm, de ter uma crítica em relação ao nosso material com um olhar externo. E é uma crítica que a gente vai saber, como o material é nosso, a gente vai saber diferenciar o quanto daquela crítica faz sentido, o quanto não faz. Mas o valor da persona está justamente no valor do debate, no valor do segundo olhar, no valor da revisão. E isso é uma dica bem legal quando a gente fala de engenharia de prompt. Além disso, anotou, né? Few shot, persona. Além disso, a estrutura do prompt, tá? Dica número 3, estruturar o seu prompt. E o que é isso? É que você, pelo menos em todo prompt, coloque contexto, tarefa e algum detalhe ou alguma restrição. Vou repetir, que você ponha contexto, explique a tarefa e coloque algum detalhe ou alguma restrição. Então, você pensa, você tem que escrever um relatório. Aí você vai falar assim, me ajude a escrever um relatório para o meu chefe sobre a minha atuação na empresa no último trimestre. Ruim, esse prompt é ruim, você não está ajudando o modelo. Ele não sabe onde você trabalha, ele não sabe quem você é, ele não sabe que forma a empresa se comunica, como o seu chefe gosta. Esses relatórios normalmente são de uma página, é 5 highlights, é 60 páginas. Como isso funciona? Então, dê contexto ao modelo. Eu estou elaborando um relatório das minhas atividades no último trimestre. A empresa tem esse porte, tem esse tamanho, trabalha nessa área de atuação. Você não precisa dizer que empresa é, querendo manter aí uma confidencialidade e privacidade, né? A empresa tem essas características. O tom na nossa organização é formal. O tom é informal. O que pega bem e o que não pega muito bem? Você tem que explicar isso para o modelo. Isso é detalhe e restrição. A tarefa é o relatório. E o contexto é toda a informação que você pode dar sobre a empresa e também sobre quem vai receber esse relatório. Então, o meu chefe, a minha chefe tem essa característica. Gosta de textos longos, gosta de coisas curtas. Faça um resumo no início do relatório e depois descreva ele melhor. Explica, né, um pouco para o modelo. Quanto mais você explicar, melhor vai funcionar. Quando a gente estrutura o prompt nessas partes, podem ter outras partes, né?
Mas essa estruturação nessas 3 partes, para mim, são as partes mínimas que todo prompt tem que ter e o que é o que eu tento colocar sempre que eu vou fazer qualquer prompt para IA. Few shot, persona, esses 3 pontos da estrutura do prompt. Outra dica, você trocou de assunto, você troca de janela. Repete o mantra comigo. Troquei de assunto, troquei de janela. Não adianta. O modelo não dá conta de conversar várias coisas com você. Ele não é um ser humano. Ele não vai acompanhar uma conversa tradicional entre seres humanos, que é muito aleatória. Que vai falar de política, vai falar de novela, vai falar da previsão do tempo, vai falar de um restaurante, vai falar tô com fome, e aí vai começar a encadear vários assuntos. Não, o modelo não funciona assim. Ele funciona localizado num espaço matemático de palavras. Então, se você trocar de assunto, é como se você pedisse para ele pular de um espaço matemático de palavras para outro. E esse pulo, o modelo não faz. Ele faz caminhos entre as palavras. Então, ele vai tentar fazer uma conexão maluca entre, sei lá, relatório da empresa e bolo de laranja, entendeu? Vai ser muito difícil para ele. Então, ó, 4ª dica, trocou de assunto, troca de janela, porque aí você está zerando, você está dando um novo ponto de início para ele e ele vai conseguir te trazer respostas mais acuradas, respostas mais assertivas. Outra coisa que eu também queria falar para vocês, 5. Você usar IA para gerar texto para ser insumo de IA. E eu explico. Você quer fazer um vídeo. Quero fazer um vídeo com IA. Aliás, eu sei, a Ju sabe e você sabe, ou você já caiu num vídeo feito por IA, ou você vai cair num vídeo feito por IA. Tá tendo muito fake de vídeo com IA e eles estão muito bons. Então, assim, você pode ser bem novo, se achar bem moderninho, high-tech, mas você vai cair numa mentira de vídeo de IA, tá? Vai acontecer com todos nós, comigo já aconteceu. Acredito que com a Ju também já aconteceu. Eu quero fazer um vídeo de IA. Para fazer um vídeo, eu preciso de um prompt. Eu preciso de um texto explicando esse vídeo. Eu posso descrever. Eu gostaria de um vídeo que retratasse um espaço matemático de palavras, em que as palavras estejam estruturadas semanticamente para explicar aos meus alunos como funciona um modelo generativo. Mas provavelmente esse prompt não vai ser tão bom quanto eu ir numa IA e falar, eu quero um prompt para fazer um vídeo sobre. E aí eu explico com as minhas palavras o que é o vídeo. A IA vai me retornar um texto e esse texto da IA eu vou colocar na outra IA que faz o vídeo, por exemplo. E o mesmo vale para imagem. O mesmo vale para fazer um conjunto de slides, uma apresentação. O mesmo vale para fazer um infográfico, para qualquer coisa. Quando a gente está alternando entre ferramentas, é interessante pedir para uma IA o prompt, porque a forma como ela vai estruturar essa explicação é bem melhor do que a gente para outra IA entender, porque ela já vai estruturar num formato de máquina. Então, se eu vou interagir entre ferramentas ou vou interagir entre formatos de dados, vou de texto para vídeo, vou de vídeo para foto, vou de foto para áudio, qualquer coisa, vou interagir entre formatos, pede para uma IA te ajudar no transporte assim dessa informação, nessa interação. Ela, no mínimo, vai te ajudar a descrever um pouquinho melhor. E, na minha experiência, né, e aí é bem empírico mesmo, mas na minha experiência, os resultados são bem melhores quando a gente pede para uma IA gerar o texto e não a gente explica o que a gente quer diretamente nessa troca de formato aí. Exatamente, Carlinha. E tem mais uma dica que a gente quer deixar para vocês, que é justamente a de dividir tarefas complexas em tarefas menores. A IA tende a dar respostas muito mais acuradas quando isso acontece. E por quê? Eu gosto muito de um exemplo que já me perguntaram uma vez em aula, no seguinte: será que eu posso pedir para a IA gerar para mim, por exemplo, um roteiro oral para me ajudar ali para fazer uma apresentação de 30 minutos? E a pergunta foi essa. Aí eu falei, bem, você pode. Para IA você pode tudo. Vamos ver se a resposta vai ser boa. Mas, brincadeiras à parte, pode. Mas qual é a diferença de eu dar um prompt desse, um zero shot, né? Falando, gere um roteiro oral para uma palestra sobre regulação da inteligência artificial em 30 minutos. Será que a IA vai entender o que é 30 minutos para mim? Porque, por exemplo, eu falo rápido. 30 minutos para mim, com certeza vai ser diferente de 30 minutos para uma outra pessoa que fala mais devagar. Isso. Além disso, ela vai ali, sem contexto nenhum, só sobre regulação de inteligência artificial, ela vai fazer, dentro da probabilidade, os assuntos que mais
ela encontra sobre esse tema principal, mas não necessariamente aquilo que eu quero falar sobre o tema. E aí é totalmente diferente de você chegar para a IA e falar assim: gostaria que você elaborasse um roteiro oral e na introdução você abordasse isso, isso e isso. No desenvolvimento, necessariamente, 5 tópicos, por exemplo. E você desenvolvesse em cada tópico exatamente no tópico 1, eu quero que fale isso. No 2, isso. No 3, isso. Naturalmente, você vai fazer com que a IA, dentro desse modelo matemático, aborde tudo o que você está pedindo. Você está dividindo esse grande bolo de tarefas em tarefas menores. Porém, uma coisa que eu sempre falo, depois que me fizeram essa pergunta, é que a melhor possibilidade de você fazer isso é quando você ainda espaça mais ainda, dividindo em prompts diferentes. Isso. Por quê? Porque você dá esse contexto gigante, um prompt enorme, aí atende, como a gente falou, a canalizar, digamos assim, a atenção dela. Quando você divide, vamos fazer só a introdução, e aí você faz a introdução dizendo tudo o que você quer que necessariamente aborde. Além de você manter a possibilidade de uma resposta muito mais acurada, você tem chance de ficar ali conversando ainda dentro de um mesmo contexto. Porque depois que ela lhe der tudo, você vai falar, não gostei só da introdução, volta lá na introdução e ajeita só isso, aí ela já vai começar a ficar confusa. Isso. Então, você vai por blocos. Você vai, desenvolve a introdução, ok, agora vamos para o desenvolvimento. São 5 tópicos. Vamos começar o primeiro, e aí você desenvolve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e você vai refinando até ficar do jeito que você quer. A chance de você ter uma resposta muito melhor do que jogar um simples prompt lá, fale sobre isso, vai ser muito, muito, muito melhor. E uma outra coisa também que eu acho legal falar é de linguagem Markdown e de delimitadores, porque é a forma como a gente vai conseguir chamar mais a atenção do modelo. Então, um exemplo que eu costumo dar é assim: imagina quando a gente está chegando em casa cansado, e a gente entra naquele grupo de WhatsApp que tem mais de 100 notificações. Aí você já olha assim, ai meu Deus, mas é um grupo que você tem que acompanhar. Aí você olha, aí eu falo assim, como é que as pessoas chamam a nossa atenção humana? Naturalmente, as pessoas ou negritam o que querem falar, ou elas gritam com a gente, né? Colocam lá em caixa alta, e isso, dentro daquela passada rápida que a gente vai dar, tende a chamar mais a nossa atenção. E por que eu trago esse exemplo assim, do nosso dia a dia para a gente trazer isso para dentro do contexto da inteligência artificial? Porque é mais ou menos o que acontece com a linguagem Markdown e com os delimitadores. É uma forma de um modelo entender melhor dentro de um prompt, porque você vai estar... tem um site que eu gosto muito de mostrar, que é o Markdown Live Preview. Ele mostra exatamente como é que a gente vê o texto e o que tem por trás. E esses caracteres servem para, de certa forma, chamar a atenção do modelo para aquilo que a gente está, digamos, negritando, digamos assim. Então, é uma forma de você obter respostas mais estruturadas, mas também de chamar a atenção do modelo. A mesma coisa os delimitadores. E por que aqui eu gosto de fazer essa diferença? Porque eu mencionei agora a questão lá do roteiro oral, dividido em tarefas menores, mas há prompts que a gente não consegue fazer essa divisão. Né? Então, um exemplo disso, prompts que a gente coloca dentro de assistentes personalizados dentro do ChatGPT. A gente não tem como fazer essa divisão porque é um prompt só. Então, às vezes, é um prompt bem robusto. Quando a gente faz essa divisão por delimitadores, ou seja, em tópicos, a gente naturalmente já mostra para o modelo os blocos do que a gente quer que ele trabalhe. E quando a gente usa o Markdown, a gente chama a atenção dele também, além dos blocos, para as palavras específicas que a gente quer enfatizar, digamos assim. Então, aí entra aquela questão, mas eu não sei linguagem Markdown, não sei delimitadores. Aí o que a Carlinha acabou de falar, não sabe, peça para IA lhe ajudar. Coloque o prompt lá e fala, por favor, adapte para a linguagem Markdown ou para delimitadores. E, naturalmente, a IA vai lhe dar aquele prompt já otimizado dessa forma e aí você joga lá dentro do seu assistente. Então, são muitas técnicas, né, Carlinha? Muitas dicas que a gente pode se valer aí para otimizar as nossas respostas. É importante que a gente esteja aberto a testar, né, essas técnicas, a melhorar o nosso prompt, a testar um mesmo prompt em ferramentas diferentes para ver como elas respondem a determinadas técnicas, porque as ferramentas estão em constante evolução. E o que é bacana desse tipo de dica que a gente falou aqui, que é específico de dica de prompt, é que vale para qualquer IA, em qualquer ferramenta, de qualquer forma. Porque todas as IAs generativas, você vai gerar um texto, gerar vídeo, gerar áudio, gerar qualquer coisa, tudo isso tem um LLM por trás. E um LLM funciona da forma que a gente tem conversado aqui. Então, você usando essas técnicas, elas vão ser efetivas para qualquer uma das ferramentas, inclusive as ferramentas que ainda nem existem e que vão passar a existir daqui para frente, né? Muito provavelmente. Então, a ideia do prompt, a gente pode pensar nele como dar um endereço.
A gente pode dar uma rua com um número, a gente pode dar uma rua com um número e um número de um apartamento, a gente pode dar cidade, estado, o CEP, eu posso colocar, além disso, uma latitude e longitude. Quanto mais coisas eu coloco nessa informação do endereço, mais específico e preciso fica o ponto no espaço. Uma coisa é eu falar de um bairro. Onde você mora? Eu moro no bairro X. Onde você mora? Eu moro na rua, no bairro, no CEP, latitude, longitude, bloco, apartamento. E essa analogia não é minha, tá? Essa analogia foi uma ideia da IA quando eu perguntei para ela, me ajude a fazer uma analogia da importância da engenharia de prompt. E foi ela que me deu essa ideia e eu achei ótima. Então é exatamente isso. Quanto mais informação você põe no seu endereço, mais preciso fica. O prompt, a engenharia de prompt é a mesma coisa. Quanto mais você conseguir usar técnicas para deixar ele robusto, melhor vai ser para o modelo se localizar no espaço matemático. Verdade, Carlinha. E também eu acho que vale a pena a gente rememorar aquilo que a gente falou lá no episódio 2 sobre alucinação, que não é porque você deu o melhor prompt possível que você... A alucinação ela pode sempre acontecer, é inerente ao modelo. Então, só para a gente também não achar que a culpa nem sempre a culpa é sua, nem sempre a culpa é do seu prompt. Então, a revisão humana é obrigatória. Acho que isso a gente sempre tem que enfatizar. E uma outra coisa que eu acho também interessante de falar, a gente fez um episódio sobre a IA e o futuro do emprego, falamos também de hard skills, soft skills nesse episódio, mas uma coisa que a gente vê muito é muita gente falando assim, será que uma das profissões do futuro vai ser engenheiro de prompt? E aí, a gente, assim, precisa perceber que hoje engenharia de prompt acaba sendo uma habilidade, eu acho que transversal aí, Exatamente. de todas as profissões, assim, não querendo ser pessimista, né, para os engenheiros de prompt, mas eu acho que a gente precisa perceber que hoje qualquer profissão vai precisar dominar isso para poder ter boas respostas, para poder ter um trabalho bom junto com a IA. Então, eu acho que muito mais do que uma profissão, realmente vai ser uma habilidade que todos nós vamos ter que aprender e se aperfeiçoar cada vez mais. Perfeito. E é isso, né, Carlinha? Acho que ficamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando. E o nosso próximo episódio vai ser sobre o quê? IA na pesquisa científica. E a gente aguarda vocês. Até Até lá. lá.